Olá, sou Frei Alfredo, missionário naciano, e neste canal compartilhamos a palavra de Deus do Evangelho de cada domingo, extraído para a liturgia. Desde já eu peço a vocês que se inscreveram, ultimamente, sobretudo, muito obrigado. Teve algumas inscrições, agradeço muito, e aqueles também que compartilham e que curtem. Muito obrigado. Não vim trazer paz sobre a terra, mas divisão. Nos surpreende essas palavras na boca de Jesus e por isso eu preciso aprofundar, porque este é um evangelho um pouco difícil de compreender. Lucas 12, 49 e 53. Lucas 12, 49 e 53. E no texto deste evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, para esta liturgia, que é a do 20º domingo do tempo comum, dia 14 de agosto, eu quero lembrar que Lucas é, sem dúvida, entre todos os evangelistas, o que mais trata do tema da paz. Lá no início já percebemos que o seu evangelho se abre com o tema da paz, com os anjos na gruta de Belém que proclamam ao nascimento do Messias paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens por ele amados. Também é Lucas que conclui o seu evangelho, então começa e depois encerra ao anunciar Jesus ressuscitado, se apresentando aos discípulos e dando-lhes o dom da paz. Paz para vós, ou como lemos, a paz esteja convosco. E paz é plenitude de vida e é felicidade. Mas neste contexto de Lucas 12, 49 e 53, que nós vamos compartilhar, parece que é uma contradição, porque o autor do Evangelho apresenta um Jesus que declara assim: eu vim lançar fogo sobre a terra. É também, precisamos dizer, a terceira vez que aparece neste Evangelho a temática do fogo. Lembram então que a primeira apareceu lá com João Batista, que quando anuncia o Messias diz que ele batizará no Espírito e no fogo. Espírito é força divina, energia vital, energia divina de Deus, que vem de Deus. E fogo, naquele contexto de João Batista, a destruição, castigo destruidor. Então, aqueles que rejeitariam o Messias e a sua mensagem. A segunda vez que aparece a temática do fogo foi lá com Tiago e João, naquele evangelho onde Jesus manda os discípulos à frente, mas os samaritanos, no povoado samaritano, não o recebem e eles voltam então furiosos e dizem: queres que ordenemos que desça fogo do céu e os destrua? Claro que Jesus os repreende. Portanto, nesta segunda menção também era um fogo destruidor, uma imagem do fogo que até agora era apresentada como castigo de Deus. Mas não é este fogo destruidor e de castigo que Jesus anuncia no evangelho de hoje. Não é este fogo que Jesus quer trazer. Isso a gente vai compreender através das expressões seguintes, que este fogo será fruto da sua morte. Mas não um fogo de destruição, pelo contrário. Na verdade, o evangelista apresenta o Pentecostes, depois da morte de Jesus, como a descida do Espírito Santo, lembramos, sob a forma de línguas de fogo. Portanto, é a nova realidade da nova comunidade da aliança entre Deus e o seu povo, que não é mais baseada no medo e na observância de inúmeras leis dadas por Moisés, mas baseada na acolhida do Espírito, que é o amor de Deus. Então há uma mudança radical. Então Jesus diz assim: eu vim trazer fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Repito, não é o fogo da destruição, mas o fogo do Espírito. Jesus gostaria que esse fogo já estivesse aceso porque não vê a hora de que os seus discípulos, a sua comunidade e o seu povo estabeleçam um relacionamento com Deus diferente do relacionamento imposto por Moisés, que era baseado na obediência de normas e leis inúmeras, regras e normas, mas Jesus propõe um relacionamento do próprio Jesus, que é o Filho. Então propõe uma relação de pai e filho. Na continuidade, Jesus indica algo muito importante que também precisa ser muito bem compreendido quando diz assim: devo receber um batismo. É claro que não se trata do batismo da liturgia, do sacramento ou do rito, não. Depois terá esse termo batismo o significado de imersão, de mergulho também. Mas tem também um sentido negativo esse batismo, algo que esmaga, algo que arrasa a pessoa. É sobre o que vai acontecer com Jesus, que vai mergulhar no sofrimento e na morte. Este é o batismo a que ele se refere. Portanto, é como se Jesus dissesse assim: há algo que está para me acontecer
que vai me atropelar, que vai me arrasar e que eu devo receber. É este o sentido da fala de Jesus. E depois ele mesmo vai completar dizendo assim: e como estou ansioso, na verdade o termo apropriado é como estou angustiado até que se cumpra. O termo adotado pelo evangelista é angustiado mesmo, que indica que Jesus está apressado, dominado por um forte desejo que aconteça a sua paixão. Portanto, Jesus tem mesmo esta paixão por este acontecimento, ainda que seja negativo, por essa situação que vai oprimi-lo. Na verdade, a gente poderia traduzir assim: há uma imersão na qual devereis ser imerso ou mergulhado. É a imersão do mergulho na violência, na morte, que o destruirá. E neste sentido nós temos uma surpresa, mas eu quero lembrar de novo que começamos dizendo que Lucas é o evangelista da paz. E aqui Jesus tira qualquer dúvida sobre o significado da paz quando diz: pensais que vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, vim trazer divisão. É um pouco chocante e perigoso se não compreendemos bem, porque podemos trazer uma mensagem de violência e de armas, como muitos interpretam por aí. Como entender isso? A gente fica surpreso ao ouvir essas palavras na boca de Jesus, mas é preciso entender. O que significa essa divisão? Primeiro é preciso dizer que esta paz que Jesus veio trazer como fruto de uma nova relação entre a humanidade e Deus, como a relação do filho com o pai, vai encontrar reação, vai encontrar aversão, vai encontrar oposição de muitas forças que serão ativadas. Quais são essas forças? Jesus fala de divisão, tomando a imagem de uma família normal, dizendo que daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 estarão contra 2, divididas contra 2, e 2 estarão divididas contra 3. A divisão é entre tudo o que representa o passado e o novo, o antigo e o novo. Esta é a divisão. Jesus explica então dizendo: ficarão divididos o pai contra o filho, a mãe contra a filha e a sogra contra a nora. Vejam, vamos perceber que a iniciativa da divisão é sempre dos antigos, do passado, na pessoa do pai contra o filho, na pessoa da mãe contra a nora, aliás, contra a filha, e na pessoa da sogra contra a nora. Tudo que vem antes é o passado. O pai é mais antigo que o filho, a mãe é mais antiga que a filha e a sogra mais antiga que a nora. Portanto, os mais velhos vêm sempre primeiro como iniciativa da divisão e eles que representam o passado, o antigo que tem tanta dificuldade, e aí é o motivo da divisão, de acolher a novidade de Jesus. Aí está o motivo, é o passado, é a lei antiga, a mentalidade antiga que não acolhe essa dificuldade, essa novidade da mensagem de Jesus, que, pelo contrário, é acolhida pelos mais novos, pelos discípulos que estão representados no filho, na filha e na nora. E aí está a causa da divisão. É necessário compreender que Jesus não está falando de divisões entre filho contra filho, irmão contra irmão, mesmo porque a divisão não é admitida na comunidade dos seguidores de Jesus, na comunidade cristã, porque onde há divisão, a comunidade se destrói. E aqui o evangelista está se referindo então à imagem muito conhecida no profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 6, que havia falado de um filho que insulta o pai, a filha que se revolta contra a mãe e a nora que se revolta contra a sogra. E ali o profeta havia acrescentado que os inimigos do homem são os de sua própria casa. Na verdade, os inimigos dessa nova realidade do reino que Jesus vem anunciar, dessa nova relação com o Pai, não serão os de fora da religião ou da comunidade, infelizmente. Não serão os de fora, mas serão os próprios dentro da religião, da comunidade, que não aceitam essa novidade. Nós vemos que um tempo atrás eram os que não eram católicos, inclusive não eram cristãos, que criticavam a igreja, os bispos, o Papa Francisco. Hoje nós vemos que são os de dentro. Isto é lamentável. Diria até que é diabólico. É a divisão que quer se instalar não de fora para dentro, mas infelizmente de dentro mesmo. Na verdade, Jesus é o que traz a novidade do reino.
encontra muita dificuldade esta novidade. É aquele Deus que veio trazer a novidade para fazer novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E aqui é preciso dizer que quem se apega ao passado, quer um relacionamento com Deus apenas de obediência de normas e leis, mas não da acolhida do seu amor, nunca poderá compreender a sua mensagem, nem a novidade que o Espírito propõe. Que nós possamos entender que o medo e a culpa e a relação apenas baseada em obediência de regras e normas, infelizmente, fecham a acolhida do amor, da experiência do amor de Deus no Espírito. Neste domingo, segundo domingo de agosto, 20º domingo do tempo comum, celebramos a vocação à vida familiar através do Dia dos Pais. Muitos fazem o papel do pai. Parabéns a todos os papais, mas parabéns àqueles também que são a proteção, a força e o sustento numa família, mesmo que não sejam pais. Desempenhe o papel do pai. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe.